Vamos para a palavra de hoje, né? Nossa mensagem em graça de hoje. Agora são 10 horas e 55 minutos, Rio de Janeiro, horário de Brasília. Anote aí o tema da nossa mensagem nessa manhã. Eis aí o tema de hoje, abençoado. Você que está aqui no salão, você que está na internet pode anotar. Paulo e o Espírito da Verdade. É o tema de hoje. Paulo e o Espírito da Verdade. Hoje é dia 6 de julho de 2014. Estamos no inverno. Tira o V e bota o F, né? Aqui no Rio, né? Aqui não tem inverno, lamentável, abençoado. Eu tenho inveja de vocês do Sul. Vocês veem que no Sul está tendo muito problema, né? Mas eu não digo em relação aos problemas, né, de chuva que está tendo, infelizmente, mas em relação à temperatura, né? Eu sinto uma inveja, abençoado, de morar num lugar frio. É tão bom friozinho, mas tudo bem, né? Mas que bom também que a gente tem o Rio, que é lindo, né? O abençoado ainda há pouco escreveu, né, sobre a cidade maravilhosa, e é maravilhosa mesmo, né? Apesar de todos os problemas, né? Paulo e o Espírito da Verdade. Nosso versículo inicial, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 11, versículo 10. Vamos ler? Veja o que o apóstolo diz aqui. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, nessa manhã, para exaltarmos e glorificarmos o seu santo e poderoso nome. Estamos aqui para cultuar o Senhor e para oferecer o que há de melhor em nós, ó Pai, o nosso entendimento, a nossa mente, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de crescermos no seu conhecimento. Muito obrigado por essa chance gloriosa de mais um domingo tão gostoso. Estamos reunidos com nossos irmãos aqui no salão e também pela internet, vários e vários, centenas e centenas de eleitos conectados, Senhor, recebendo essa palavra, alcançando do Senhor revelação, entendimento. Pai, muito obrigado por todo esse mover. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos aqui e dizemos para o Senhor, eis-nos aqui, Pai, pode nos enviar, nós queremos ser enviados cada vez mais, para que cada vez mais pessoas conheçam essa graça e alcancem o descanso do novo pacto, o descanso que foi revelado ao teu apóstolo Paulo, Pai, e que pela sua misericórdia chegou até os nossos entendimentos, Pai, nessa era moderna. Muito obrigado. Que essa palavra continue correndo, que nós tenhamos cada vez mais condições e força de seguir esse caminho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, eternos, abençoados, mais do que vencedores, eleitos segundo a presciência de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos, igreja sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensíveis. Amém? Hoje vamos falar de Paulo e a relação de Paulo com o Espírito da Verdade. Muitas vezes, abençoados, nós, em nosso ministério, já fomos atacados por causa da mensagem da graça. Isso é absolutamente normal. Não querendo nos comparar, mas de certa forma existe sim uma comparação, mas longe de mim querer me comparar a Jesus. Mas se você vê como Jesus foi atacado por causa das doutrinas que ele defendeu, né? Quanto Paulo foi atacado? Até por aqueles que aparentemente tinham a mesma fé que ele tinha, né? Que acreditavam em Jesus, né? Mas por causa do legalismo das obras da lei, perseguiam o apóstolo dos gentios. E nós fomos muito atacados já, e muitas vezes já disseram para nós que nós somos adoradores de Paulo, né? Vocês colocam Paulo num pedestal porque Paulo é Deus para vocês, etc. Muitos desses ataques são ataques bobos e infantis, na verdade, né? Que na verdade não me atingem, mas eu acho curioso, eu até acho graça às vezes quando as pessoas escrevem isso, né? Porque eu vejo que a pessoa realmente não entendeu absolutamente nada, né? Ou ela não ouviu nada do que a gente pregou, e só ouviu o galo cantar e está xingando a gente, que também isso acontece muito, né? O cara nunca ouviu nada, nunca leu um texto nosso, nunca assistiu um vídeo, nunca assistiu uma reunião, nunca assistiu um vídeo no YouTube, nada. Mas ele ouviu o galo cantar, alguém falou mal, ele vem falar mal também. Isso acontece muito, né? Vocês são adoradores de Paulo. Não, se você entendesse a Bíblia de verdade, você não diria isso. Não existe, em primeiro lugar, essa coisa de adorar Paulo. Isso não faz nenhum sentido. Nós adoramos o único que pode ser adorado. Sabe? Teve um aí que pregava a graça uns anos atrás, que ele quis ser adorado. Aí no mundo, aí fora, né? Vocês devem saber do que eu estou falando. Ele começou pregando a graça, teve um privilégio de ter a revelação,
né? E que depois a sua mente se transformou de uma maneira e começou a se dizer que era o próprio Deus na terra. E que ia se transformar, que ia ser aquilo, ou já morreu, já foi embora. Então não tem essa de adorar a homens. Esse homem quis ser adorado, caiu por terra. A palavra diz que a soberba precede a queda. Então, sabe, não tem ninguém aqui pensando em adorar a homens. Eu não estou aqui querendo ser adorado. E nós não estamos aqui ensinando ninguém a adorar o apóstolo Paulo. Amém ou não amém? O próprio Paulo rechaça isso, né, quando ele fala, escrevendo aos Coríntios, por acaso Paulo morreu por vós? Foi Paulo crucificado por vocês? Então a visão não é adorar Paulo, mas entender quem foi Paulo, entender qual o seu chamado e aprender a separar esse chamado, essa mensagem, essa revelação específica que foi dada para esse apóstolo, para que você possa viver fundamentado nela. Então não é adorar ao homem, mas entender, né, biblicamente a representatividade da mensagem da graça. Isso é importante para a vida espiritual do povo de Deus, né? O povo de Deus está aí fora enganado, abençoado, nas religiões, nas obras da carne, no cerimonialismo, na pagação de preço, como a gente costuma falar, né? Porque não entendeu a mensagem que foi dada ao apóstolo Paulo, não entendeu a importância que Paulo representa no cenário do povo cristão. Então veja aqui, olha só que ousadia. Alguém poderia dizer que isso aqui que Paulo falou é soberba. Como, aliás, já me acusaram de ser soberbo também, né? E não poucas vezes. Você é um metido. Porque as pessoas dizem assim, você quer dizer que você é o único certo. Em nenhum momento, se você ouvir as nossas mensagens, nós temos no nosso site hoje quase 400 mensagens. Dependendo do dia que você esteja assistindo, porque essa mensagem está sendo gravada, e posteriormente ela vai ser publicada na internet gravada, então não sei quando, né? De repente você está ouvindo a gravação. Dependendo do momento, tem muito mais de 400. Mas hoje, que é dia 6 de julho de 2014, nós temos quase 400 mensagens em áudio. Se você pegar e ouvir todas, eu te desafio a procurar em algum momento eu falando sobre isso, sobre eu ser o melhor, eu ser o único certo. Nenhum momento eu falei isso. E nem me interessa ser o único certo. Muito pelo contrário, né? Sabe? Só que as pessoas já me acusam. Você quer ser o único certinho, é soberba. Não, meu irmão. A pessoa lê isso aqui, quem não tem entendimento, fala, Paulo estava sendo soberbo. Será que Paulo estava sendo soberbo mesmo? Quem se lembra da história do apóstolo Paulo sabe que ele falou que houve, da parte de Deus para ele, um espinho na carne. Uma dificuldade na carne. Algo que o atrapalhava. Que ele diz, era um mensageiro de Satanás. Ou seja, um adversário que esbofeteava o seu rosto. Claro que isso é metafórico, ele não está falando disso literalmente, tá? Então, ou seja, era algo que incomodava, era algo que atrapalhava e que vinha do adversário. Quem é o nosso adversário? É a carne. Então Paulo recebeu esse espinho na carne e ele diz, eu recebi isso para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então a grandeza da revelação que Jesus Cristo ressuscitado deu ao apóstolo Paulo foi tão grande que se não houvesse o espinho na carne, ele iria se ensoberbecer. Então você vê que isso aqui não é fruto de soberba, isso aqui, abençoado, é fruto de convicção. O apóstolo Paulo tinha convicção do seu chamado, plena. Ele sabia plenamente o quão importante era aquela mensagem que ele defendia. Ele sabia disso, ele tinha plena consciência disso, porque ele foi ao terceiro céu. Foi revelada a palavra, e ele disse que ouviu palavras inefáveis. Então ele tinha plena consciência da grandiosidade daquilo que tinha sido revelado para ele. Por isso ele afirma aqui, como o quê? O que está escrito ali, abençoado? A verdade de Cristo está em mim. Tem que ter ousadia para falar isso. Tem que ter convicção para falar isso. E eu parafraseio Paulo e digo, a verdade de Cristo também está em mim. A verdade de Cristo está em vocês. A verdade de Cristo está em você que está na internet recebendo a graça. É a verdade de Cristo, meu irmão. É o Espírito da verdade. Então o apóstolo afirmou isso porque ele tinha convicção. Eu afirmo porque eu tenho convicção dessa palavra. Sei a grandiosidade dessa. É evidente que eu não tive a experiência que Paulo teve de estar com Cristo ressuscitado, de ir ao terceiro céu. Não me importa, eu não me importo com isso. Eu estou muito satisfeito com o que Deus já me deu. Muito feliz. Muito feliz com essa revelação que me trouxe tanta paz, tanto descanso. Mudou a minha vida por completo, me deu um horizonte. Isso é a graça, sabe?
Então o apóstolo tinha convicção do seu chamado e de a verdade de Cristo está em mim. E eu digo a mesma coisa. E eu digo, abençoados, eu não tenho dúvida alguma. Se você me perguntar, abençoado, qual é o maior erro do sistema religioso? Eu não pensaria meia vez para responder. Que o maior erro do sistema, o maior erro doutrinário é não separar o ministério de Paulo e colocar o ministério como referência exclusiva da fé cristã. Esse é o maior erro. Maior de todos. Eles têm muitos erros, mas o maior de todos é esse. Nós temos um texto, se você quiser ler depois, obviamente agora não, que você está participando do culto, mas nós temos um texto no nosso portal, você pode pesquisar, você vai encontrar, é assim, ó, separe Paulo e entenda a graça. Esse texto é maravilhoso, que fala justamente disso, de separar o ministério que foi dado ao apóstolo Paulo. Não no sentido de, obviamente, adorá-lo, pelo amor de Deus. No sentido de entender esse chamado e chamar para a sua vida esse chamado e viver por esse chamado, que é a graça. Então, pessoal, nós que defendemos a palavra da graça, sabemos que é uma mensagem específica para as ovelhas do novo pacto. Você sabe disso? Ninguém sabe aqui? Ih, meu Deus, pastor Neiva, o que está acontecendo? Você não sabe, ninguém aqui sabe que é uma mensagem específica? Ninguém sabe. Vocês estão 8 anos ouvindo a graça e ninguém sabe. Bom, eu pelo menos sei. Existe uma mensagem específica. O pessoal hoje não veio. O pessoal está meio dormindo aí na gente da internet. Desculpa a gente aí, tá? É complicado, né? Existe uma mensagem específica para nós no novo pacto, para as ovelhas. Só que, infelizmente, queridos, há uma mistura muito grande que o sistema religioso faz. Eles pegam a mensagem de Paulo e o ministério de Paulo e igualam aos outros ministérios, igualam a mensagem do antigo pacto. Eles pegam a Bíblia e fazem uma maçaroca só de doutrinas terríveis, né? E misturam o óleo com água, né? Fazem uma emulsão. Óleo e água não se mistura, né? Eles fazem uma emulsão e misturam óleo com água, sabe? E como Jesus falou, né? Eles colocam vinho novo em odre velho. Eles colocam remendo novo em pano velho. Eles querem pegar a graça e colocar no meio de doutrinas obsoletas, ultrapassadas, coisas que faziam parte do antigo pacto, da lei de Moisés, cerimônias que não têm nenhum sentido nós, como gentios, participarmos. Nem mesmo os judeus têm que participar. Aliás, o texto de hoje do boletim é isso. A mensagem de Paulo é só para os gentios? Um texto bacana. É uma pergunta. Depois você vai receber o boletim, você aí durante a semana vai receber também para você ler. Sabe? Então, abençoado, eles fazem uma mistura terrível de judaísmo, de fé cristã e de obras da lei, e coloca tudo num caldeirão e mexe e faz uma sopa podre e nojenta, e maligna e miserável, que tem feito o povo ficar aí fora preso em rudimentos. O povo comendo alimento podre todo dia. Mensagens malignas que colocam o povo, entre aspas, no inferno, e colocam uma aspas bem grande nisso aí. Todo dia Deus pesa a mão, todo dia Deus está aborrecido, todo dia está em pecado. Essa mistureba que eles fazem aí. É misturar a mensagem de Paulo com o antigo pacto, com a visão dos outros apóstolos, que também era contaminada pelo antigo pacto. E aí o povo de Deus segue, abençoado, desconhecendo a importância da revelação dada a Paulo, ao apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Essas vocês sabem, pelo amor de Deus, não me envergonhem. Quem são os gentios? Os não judeus, os que não têm origem israelita. Ninguém aqui no nosso salão tem origem israelita. Pelo menos hoje, presente aqui, não tem. Não sei pela internet se tem alguém que tenha. Mas mesmo que tiver, você tem que viver em graça, não é na lei. E você, através desse texto do boletim hoje, você vai ver isso, que a mensagem de Paulo não é só para os gentios. A mensagem de Paulo é universal. É para todos. Quem recebe aí? O que Paulo recebeu de Deus, meu irmão, foi o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade está em nosso entendimento hoje. Aí alguém pode perguntar, mas Cristiano, e os demais apóstolos? Tem gente que tem essa dúvida, principalmente quem está começando em graça, né? Graças a Deus, queridos, nós temos tido muitos irmãos novos chegando, se cadastrando no site, até como membros, né? E mandando mensagem, eu estou assistindo, estou ouvindo. Eu fiquei feliz essa semana que eu recebi uma mensagem da Espanha. Falei com o pastor Carlos ontem, né? Um abençoado falou, apóstolo, eu descobri o site tem uma semana e eu estou delirando nessa graça.
Estou maravilhada, estou livre da lei. Olha, uma semana de que acessou o site. Sabe? E está querendo entrar em contato, aquela coisa toda. Quer dizer, a palavra está correndo. As pessoas estão se achegando e essas pessoas precisam entender a importância de Paulo. Por que esse ministério fala tanto desse Paulo? E os outros apóstolos não tiveram importância alguma? Será que não tiveram, abençoados? Tiveram sim. Os demais apóstolos, primeira coisa que você tem que entender, eles não receberam a incumbência da graça, de levar a graça. O primeiro ponto, mas por que Jesus não, então, pegou um deles e revelou a graça, ou revelou a graça para todos os 12? Vamos entender por quê? Vamos lá? Primeiro ponto, os 12 apóstolos antes de Paulo não receberam a incumbência de levar a mensagem da graça. João 16, 12. Livro histórico, vamos lá. Vamos caminhar que o horário está correndo. João 16, 12. Veja o que Jesus diz aqui. Ainda tenho muito que vos dizer. Olha Jesus falando para os discípulos, para os apóstolos. E para os demais que estavam ali na ocasião, né? Eu tenho muito que dizer. Mas olha o que ele diz. Vós não podeis suportar agora. Vocês não têm suporte para o que eu tenho a revelar. Por que será? Obras da lei. Os apóstolos viviam debaixo da lei. Porque eles eram hebreus, era natural. Né? Jesus instituiu a graça na cruz, ou seja, ele firmou a graça na cruz e confirmou na ressurreição. Antes da cruz é lei. Ele falou, olha, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Vocês não têm suporte. Não é o momento. Está entendendo isso aí, não? Deus trabalha sempre no tempo certo. Entenda isso. Deus não faz nada antes, nem depois. É sempre no tempo certo. Mas por que ele não pegou a graça e deu para os... Porque não era para dar, meu irmão. Ponto. Mas o Pedro, mas o João. Não interessa. Deus faz as coisas na hora certa. Ele escolhe as pessoas certas para os fins corretos. Cada um tem o seu chamado e o seu fim, a sua obra. Não era a obra dos 12 apóstolos receberem a revelação da graça e levar. Não era. E você vai entender por que não. Então, abençoados, dessa forma, esses 12 apóstolos foram preparados por Jesus de Nazaré para serem enviados para ministrarem a mensagem do reino aos judeus. Aí você pergunta, mas Cristiano, que mensagem do reino é essa aos judeus? Era uma pregação que dizia respeito a Jesus sendo o Messias. Essa era a mensagem deles. Eles não receberam revelação da graça. Não era o momento. Eles não era o chamado deles. O chamado deles era receber o entendimento de que o Messias já tinha vindo, e eles tinham entendido isso. Jesus era o Messias que era muito esperado pelos judeus, e infelizmente, por falta de revelação, até hoje eles esperam o Messias, né? Até hoje. Então eles aguardavam o Messias, mas esses 12, né, e outros, obviamente, mas os 12 apóstolos em especial, receberam o entendimento. Não, o Messias que a gente tanto espera está aqui na nossa frente. E Jesus preparou eles para levar para os judeus essa mensagem. Olha, vocês 12 vão levar essa mensagem. O Messias que vocês esperam já veio. O reino que vocês tanto aguardam já se manifestou. Essa era a mensagem para os judeus. Mateus 10, vamos ver isso aí. É bom confirmar o que a gente fala, né? Cristiano, por que você não pega as cartas de Pedro, Tiago, João, você ministra aí a palavra? Por quê? Está entendendo por que não? Está entendendo por que Paulo falou, guardai-vos da circuncisão? Porque o ministério dos 12 apóstolos não é para mim. Eu não sou judeu, não sou hebreu. E mesmo que fosse, eu estou na nova aliança. Na nova aliança eu vivo em graça. Sendo hebreu ou não, não importa. Agora não é hebreu nem gentil, agora é igreja. A igreja vive em graça, ponto final. Sabe? Mas eu não sou hebreu, o ministério deles não é para mim. Não foi enviado para mim, eu não estou no tempo. Eu estou 2000 anos depois. Mateus 10, do 5 ao 7. Jesus enviou estes 12. E lhes ordenou. Paulo estava ali? Não. Paulo não estava ali. E lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos...
Está claro isso aqui ou não está claro isso aqui? Claríssimo. Nem entreis na cidade de samaritanos. Mas ide antes, é bom explicar esse antes, que teve uma pessoa que uma vez perguntou, mas Cristiano, tá vendo? Não, ide antes, quer dizer, vai antes nos judeus, depois vai para os gentios. O pessoal é esperto, né? Eu falei, pessoal, não é isso. Você vê que no contexto Jesus fala, não vá. Esse antes, quando você vai no texto em grego, ele significa em vez de. Preferencialmente. É isso que esse texto significa. E foi traduzido por ide antes, mas o antes significa em vez de. Então, inclusive tem versão bíblica, 2, aliás, que eu pesquisei, que já tem essa versão corrigida, né? Ou seja, em vez de, no lugar de, vá aos judeus. Então ele diz, mas ide antes as ovelhas perdidas da onde? Da casa de Israel. Qual é o chamado dos 12? É para mim, hoje em dia, igreja? Não. O chamado deles era para os judeus naquela época. Olha, vá, vocês 12, aos judeus. Não vá para os gentios, você não tem nada com os gentios. Vá com os judeus. Vá para os judeus, melhor dizendo, né? E leve para eles a mensagem do reino. 7. E indo pregai, vocês 12, dizendo, é chegado o reino dos céus. Entendeu qual era o chamado dos 12 apóstolos? Compreendeu? Era um chamado específico para os judeus para levarem a mensagem do reino. Que reino? Olha, o Messias já veio. Vocês têm que crer, Jesus é o Messias. Esse Jesus que anda com a gente, que cura, que faz, acontece, ele é o Messias. Vocês não têm mais que esperar. Essa é a mensagem do reino para os judeus. Quando eu pego a visão dos apóstolos, ainda que haja nas cartas dos apóstolos coisas que estão em linha com a graça, mas se eu pego isso e misturo com a mensagem de Paulo, eu faço uma mistureba terrível. Porque há coisas nas cartas dos apóstolos que são fermentos, que estão escondidinhos lá. Então, no nosso ministério é assim, nós somos radicais, amados. Ou é graça ou não é. Ou nós nos guardamos da circuncisão, como Paulo explica na Bíblia, ou não. Não há mistura. Nós entendemos a importância do chamado dos apóstolos. Claro que entendemos. O chamado deles é esse, levar para os judeus a mensagem do Messias. Só que, abençoados, nós já ensinamos aqui, muitas vezes, sobre o juízo de Deus que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Quem se lembra disso aí? Nós temos, inclusive, se você quiser depois, obviamente agora não, pesquisar no YouTube, aí você vai encontrar Seminário de Escatologia em Graça. São 4 vídeos, você vai achar aí. Você pesquisar Seminário de Escatologia em Graça, Cristiano França. Coloca isso no YouTube que você vai achar. São 4 vídeos que falam justamente disso. Jesus, em Mateus 24, profetizou sobre o juízo que viria sobre Israel. Alguns pegam Mateus 24 hoje em dia e pregam como se fosse para a igreja, né? Aquilo não tem nada a ver com a igreja, aquilo tem a ver com os judeus. E já se cumpriu, obviamente, né? Então, no ano 70 depois de Cristo, abençoados, esse juízo veio. O que Jesus profetizou se cumpriu. Então, o ministério dos hebreus, para os hebreus, terminou no ano 70. Quem recebe aí? Está entendendo isso? Depois da destruição de Jerusalém, o ministério entre os hebreus teve seu fim. Porque o propósito de pregar o reino para eles é justamente prepará-los para aquela data. Jesus falou, vá, vocês 12, vai e pregue o reino. Por quê? Porque aquele que recebesse a mensagem do reino seria salvo do juízo. Era uma preparação para aquele juízo que já ocorreu. Então, hoje em dia, já não faz mais sentido ter um ministério específico para os hebreus. O ministério dos 12 apóstolos encerrou-se no ano 70. A mensagem do reino foi pregada até aquele momento. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, juízo no lombo. Fazer o quê? Então, já não faz mais sentido pregar, abençoados, no sentido que os apóstolos receberam. O ministério específico entre os hebreus se encerrou no ano 70 depois de Cristo. E aí eu pergunto para você, fica claro ou não fica claro o motivo de Jesus não ter falado da graça para eles naquela ocasião? Fica claro. Por quê? Porque o ministério dos apóstolos tinha prazo de validade. O ministério deles tinha prazo de validade. Já o ministério em graça não, ele é eterno. Percebe? O ministério entre os hebreus específico, preparando os hebreus para o dia do juízo deles, no ano 70 depois de Cristo, encerrou-se no ano 70.
Prazo de validade. Graça não, graça é eterna. Aí é que vem a resposta. Muitos se perguntam, poxa, Deus tinha 12 apóstolos, para que separar mais um? Por que um 13º? Está entendendo por quê? Porque era uma mensagem específica, eterna, diferente dos 12. E é nessa mensagem que nós vivemos pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Por isso Deus separou Paulo, abençoado. Depois dos 12, né? Poderia ter pego os 12 e dado a graça. Não, Deus trabalha da maneira dele. E perfeitamente, como sempre. Esses 12 vai para os judeus com essa mensagem. Mas eu tenho separado um 13º apóstolo. Esse vai receber a revelação da graça. Pacto eterno. Amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Esses dias passados, semana retrasada, eu recebi uma mensagem de um abençoado irmão. Ele estava até assim, com uma certa preocupação, e perguntando, abençoado, me explica uma coisa. Paulo foi tão importante realmente como nós sabemos e tal. Mas por que eu não vejo uma profecia sobre Paulo no Antigo Pacto, né? Não deveria haver, devido à importância? E é uma pergunta pertinente, correta. Eu falei, tá corretíssimo, abençoado. E eu respondi, tal. E mostrei para ele uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Que eu, pelo menos, desconheço uma profecia no Antigo Pacto sobre Paulo, mas eu conheço uma de Jesus de Nazaré. Para mim, Jesus profetizando é melhor do que os profetas. Jesus é maior do que os profetas. Jesus de Nazaré, Jesus nos dias de sua carne, profetizou sobre o ministério de Paulo. E essa é a relação de Paulo com o Espírito da verdade. Vamos ver isso aí? Livro histórico de João, ainda no capítulo 16, né? Nós que lemos ainda há pouco 16. Vamos voltar a João 16, só que agora nos versículos 13 e 14. Eu vou lhe mostrar uma palavra profética de Jesus de Nazaré acerca do ministério de Paulo. Mas tem que ter a mente aberta para entender isso. Tem que entender isso por fé. E você vai comparar coisas espirituais com espirituais, você vai ver que faz sentido. João 16, 13 e 14. Vamos ler, não? Vamos ler, pessoal? Já anotaram aí? 13. Presta bem atenção nessa leitura. Muita atenção. Você que está na internet em especial. Aqui no contexto, Jesus fala do Consolador. O Consolador, nós entendemos ser a manifestação do Espírito Santo. Tá? Jesus falou, eu vou para que venha o Consolador. O Consolador é o quê? É o Espírito de Deus manifestado em nós. E no contexto, Jesus fala que o Consolador, ele, além de consolar, ele tem a missão de convencer o mundo. Né? E, de fato, essa é a missão do Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que trabalha a nossa vida por meio da palavra. Né? Uma vez que o nosso coração está aberto para a palavra, o Espírito pega a palavra e trabalha o nosso entendimento. Amém ou não amém? Amém. Só que aqui, Paulo fala do Espírito da verdade. Alguns entendem que ele também é o Espírito Santo. Mas você vai ver que, não obstante o Espírito Santo ser o Consolador, aqui Jesus não está falando exatamente dele. Temos que lembrar, antes de tudo, que Espírito, na Bíblia, também significa doutrina, ensino. Tá? Tem esse sentido também. É claro que o tradutor colocou com letra maiúscula aqui. Não faz muita diferença, na verdade. Então, veja o que Jesus diz. Ele fala do Consolador, que é a missão do Consolador, consolar e nos convencer da palavra, mas depois ele fala do Espírito da verdade. É uma mensagem sobre a verdade. Veja só. E curioso, ele fala de alguém que receberia essa mensagem. Isso é bem interessante. E quando vier... Caralho, não falha não. E quando vier aquele Espírito da verdade, veja só, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não o quê? Falará de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Faz sentido isso aqui ser o Espírito Santo? O Espírito Santo ouvir alguma coisa de Jesus? Que sentido tem isso? Está entendendo? Ele está falando de alguém que iria o quê? Ouvir alguma coisa, uma mensagem. Está entendendo? E, olha só, e vos anunciará, vê que é uma mensagem, né? O que há de vir, 14. Ele me glorificará. Faz sentido o Espírito Santo glorificar Jesus? Ele é o próprio Jesus. Você percebe que ele está falando de alguém, de um personagem?
Agora veja, porque há de receber do que é meu. Pegou ou não? E vô-lo há de... O que você anuncia? Uma mensagem. Então, quando Jesus fala em receber, ele fala de receber uma mensagem. Vamos comparar isso que Jesus falou, essa palavra profética, com o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vamos lá. Número 1. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Atos 22, 13 e 14. Vamos lá. Número 1. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Atos 22, 13 e 14. Vamos ler? Veja só. Aqui Paulo está fazendo a sua defesa. E quando ele está se defendendo, e defendendo o seu ministério, ele fala de algo que aconteceu com ele lá no início, quando Jesus ressuscitado se manifestou para Paulo. Veja o que ele diz aqui, ó. Vindo ter comigo, ele está falando de Ananias, né? Que foi enviado por Deus para poder, né, ministrar sobre Paulo. Vindo ter comigo e apresentando-se disse, Saulo, que é o nome de Paulo antes, né? Irmão, recobra a vista. Paulo tinha ficado cego por causa da luz, né, que ele viu de Jesus. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, né? O Deus de nossos pais, de antemão, isso é predestinação ou não é? Te designou para que conheças a sua vontade. E vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. O que Jesus falou? Falará de si, não falará de si mesmo, mas do que tiver ouvido. 2 Coríntios 12, 4. Olha aqui a palavra profética. Olha, Paulo, você foi separado para ouvir, para ver o justo e para ouvir a voz da sua boca. 2 Coríntios 12, 4, Paulo também está falando de si mesmo. Ele fala em terceira pessoa, né? Conheço um homem, tarará, mas ele está falando dele mesmo. Vamos ver o 4, versículo 4, 2 Coríntios 12, 4. Veja ali, ó. Foi arrebatado ao paraíso, ou seja, ele, né? E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Jesus está falando de quem no Espírito da Verdade? De quem? Paulo era o portador do Espírito da Verdade. Jesus falou, olha, quando vier esse Espírito da Verdade, ele não vai falar de si, ele vai falar o que tiver ouvido. O que está escrito ali? Ele foi ao paraíso e ouviu. Número 2. Vamos lá. Número 2. O que Jesus profetizou também? Que o Espírito da Verdade há de receber do que é meu e anunciará. Ele há de quê? Receber. Gálatas 1, 8 até o 12. Eu quero que você entenda, você que está na internet, você que está aqui nessa manhã, quero que você entenda a importância desse ministério de Paulo, ao qual nós imitamos. O que Paulo falou? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você que está na internet, está conhecendo graça agora, saiba por que nós não misturamos a mensagem paulina com as demais mensagens. Porque aqui no Ministério em Graça, Ministério Graça sobre Graça, nós vivemos o Espírito da Verdade. Aquele que próprio, não foi nem os profetas, não. O próprio Jesus profetizou sobre ele. Olha, ele vai falar não dele, mas do que ele tiver ouvido. Ele há de receber do que é meu. Tremendo isso aí, né? É o próprio Deus falando, né? Gálatas 1, 8 até o 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja dos Gálatas. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, ele, o ministério dele, né? Ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, outra revelação. Se você ver o contexto, ele fala, né, de revelação. Além do que já temos anunciado, seja amaldiçoado. Anátema é maldito. Então Paulo está dizendo o quê? Olha, se vocês, igreja, ouvirem uma mensagem além dessa, eu já ensinei graça para vocês. Isso que ele está falando para os Gálatas, né? Eu já ensinei o evangelho. Agora, se vocês depois ouvirem uma outra mensagem, alguém, mesmo que seja um anjo,
E aí Paulo vai pesado, hein? Porque quando ele coloca o anjo no esquema aqui, ele está dizendo que, olha, nenhum humano tem autoridade. Porque se nem mesmo um anjo vindo do céu, meu irmão, vos anunciar uma outra palavra, tem valor. Você está entendendo que Paulo usou isso para dar ênfase? Para enfatizar? Ainda que nós mesmos um anjo do céu, ou seja, ninguém, qualquer um que vier e anunciar uma outra mensagem, considerem essa mensagem maldita. 9. Assim como já vou-lo dissemos, ele repete no 9, né? Agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, anátema. 10. Por que persuado agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Quem aqui está procurando agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Durante 20 anos da minha vida, eu não fui servo de Cristo. Eu fui servo de homens. Você só passa a ser servo de Cristo quando você o serve em espírito e em verdade, ou seja, fora da lei, debaixo da graça, agradando ao Senhor, fazendo para o Senhor. Aí sim você está agradando ao Senhor e está servindo ao Senhor de verdade. 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi... O que Jesus falou? Olha, ele vai ouvir, vai falar do que é meu, vai receber e vai anunciar. Foi anunciado, não é segundo os homens. Não recebi de Pedro, Tiago, João, de anjo, de ninguém. Foi de Jesus. 12. Porque não o frisou o recebi ali? O que Jesus profetizou? O Espírito da verdade vai receber do que é meu. Está claro ou não está claro ali? Mas não o recebi, nem aprendi de nenhum homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Os profetas não profetizaram sobre Paulo. Jesus profetizou sobre Paulo. Ele disse, essa mensagem que ele vai receber é o Espírito da verdade. E cumpriu-se perfeitamente o que Jesus falou. Não poderia ser diferente, né? Ó, ele vai receber, não vai falar dele, vai falar do que tiver ouvido. Paulo foi ao terceiro céu e ouviu. Depois eu falei, vai receber e vai anunciar. Aí, ó, recebi e anunciei para vocês, mas não veio de nenhum homem, veio de Jesus Cristo. Meu amado, você que está em graça, você que está aqui nessa manhã, você que está aí na internet recebendo a palavra da graça, você está no ministério do Espírito da verdade. Nunca duvide disso. Nunca deixe ninguém te enganar misturando lei com graça. Está um festival de lei com graça misturada aí fora, hein? Cuidado com isso aí. A tua vida tem que estar debaixo do Espírito da verdade. Sem mistura, sem fermento. Vivendo por fé. Amém ou não amém? Amém. Nós estamos no ministério do Espírito da verdade. E nós encerramos com um texto maravilhoso. É um texto histórico, mas foi Paulo falando e é lindo. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Veja o que o apóstolo disse aqui. Mas de nada faço questão. Olha só. Esse espírito que tem que estar em nós, hein? De nada eu faço questão. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. O que ele está dizendo? A minha vida só é preciosa se eu estiver servindo a Deus. E o ministério que recebi do Senhor Jesus? Para dar testemunho de qualquer evangelho? Não, do evangelho da graça de Deus. Assim é, porque assim disse o Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.